Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo na Tela. Hoje a gente vai dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, da questão 14 à questão 16, tratando do assunto panteísmo. Daremos início, então, ao estudo. Como o de sempre, né, estaremos usando esta tradução aqui do Livro dos Espíritos. Meu nome é Lenice Oliveira e eu vou estar facilitando esse estudo para vocês. Panteísmo. Pergunta de número 14. Deus é um ser distinto ou, segundo a opinião de alguns, seria o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Essa foi a pergunta de Kardec, e vem os espíritos responder para nós. Se fosse assim, Deus não existiria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Relembrando a última aula, o último estudo, né, sobre o Livro dos Espíritos, quando falamos dos atributos de Deus, quando a gente pensa em todo esse aspecto que a gente tem que ser racional no entendimento, quando Deus é uma coisa, ele não pode contrariar esta coisa, né? E isso a gente viu nos estudos lá, no último estudo sobre os atributos de Deus. E aqui os espíritos deixam claro também essa situação. Deus não existiria se assim o fosse, porque seria o efeito e não a causa, né? Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. E continuam os espíritos. Deus existe, disso vocês não podem duvidar, isso é o essencial. Acreditem em mim e não queiram ir além. Não se percam num labirinto de onde não poderiam sair. Isso não lhes tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, pois vocês acreditariam saber, quando na realidade nada saberiam. Então, deixem de lado todos esses sistemas. Vocês têm bastante coisas que lhes interessam mais diretamente, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições, a fim de se libertarem delas, o que lhes será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Bom, aqui os espíritos foram muito claros, né, muito diretos, porque muitas das vezes a gente se perde em perguntas que podem a princípio vir a satisfazer a nossa curiosidade. Porém, somente isso, vai ficar só nisso. Não é uma coisa que vai alterar, né, a nossa atual encarnação no momento, nossa atual reencarnação no momento, né? E a gente tem que entender tudo que os espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos sobre Deus, né, que é tudo que até o momento podemos vir a conhecer, é o suficiente, para não dizer mais do que o suficiente às vezes, né? Deus é único na sua majestosa intimidade de valores incomparáveis. É isso que a gente tem, quando a gente coloca, quando a gente dá, né, quando a gente entende, melhor dizendo, quando a gente entende Deus como um pai, eu sei que na atualidade isso vai parecer um pouco patriarcal, se não muito, né? Mas entendamos, a gente, desde que nos conhecemos por espécie inteligente, né, e pensa e construímos a nossa história, a gente vive numa sociedade patriarcal. Hoje em dia esses valores de fato estão sendo não quebrados, mas modificados, né? E não que isso seja uma coisa ruim, tá? Muito pelo contrário. A questão é que a gente entende a palavra pai como algo bom, né? Voltando, vamos tentar contextualizar, né, a nossa história, sendo que hoje a gente está numa modernidade que está quebrando certos padrões, digamos assim.
Mas, enfim, temos o Pai como um ser que possui qualidades que estão ali, que está ali para nos proteger, para nos defender, para nos suprir as nossas necessidades, né? E é isso que a gente entende também pelo Deus que conhecemos, né? Pelo Deus cristão que conhecemos. Um Pai, não mais aquele Deus do Antigo Testamento sentado num trono julgando, e um Deus vingativo, né? Não, hoje a gente entende como um Deus que é puro amor, né? Então, aquela passagem da Bíblia que vem muito a calhar, que pai dá ao filho pedra quando este pede pão. Então, temos um Deus incrivelmente misericordioso, que é um pai para nós, pai no sentido bom da palavra, ok? Um Deus que é muito bom para nós, tanto nos prover quanto no cuidar, certo? Né? E a gente tem que entender que se ele fosse qualquer coisa fora do que os espíritos nos disseram, ou que é essa pergunta que Kardec nos trouxe, a gente tem que entender que causa e efeito são duas coisas distintas, né? Uma da outra. E o Criador, o Deus, o Pai, ele é uma unidade, né? Então ele não pode ser duas coisas distintas ao mesmo tempo. É o que eu trouxe no raciocínio do estudo anterior, né? Sobre aquilo de uma coisa não pode infringir a outra, né? Contestar a outra, porque senão não é um atributo de Deus, né? E a gente não deve nos preocuparmos quando os homens pretendem adorar outros deuses, né? Infelizmente, no Espiritismo também isso anda acontecendo bastante, certas críticas a outras religiões, talvez às vezes não críticas, mas levam ali para fazer uma exemplificação e acaba terminando numa crítica, né? E a gente não se deve apegar a isso, porque mesmo que outras religiões, e deixa eu tentar, eu acho que o microfone está um pouco alto, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui. Depois eu vou ter que, vocês abaixem o volume aí quando forem ouvir esses primeiros minutos. Quando eu me perdi aqui, que eu olhei para o microfone. Quando outras religiões, né, estão adorando outro Deus, ou, né, muitas das vezes essa crítica vem porque entre aspas, né, outra religião se adora outro Deus, mas não é o Deus que o Espiritismo vem explicar, e daí surgem críticas. Mas a gente não deve se preocupar com isso, e nem com as religiões que possuem muitos deuses, né, como no passado, por exemplo. Mas é porque a gente não deve se apegar a essas coisas, porque a verdade não se inquieta. Em alguma obra, em algum momento, não me lembro qual espírito, disse que o Espiritismo, ele não é a religião do futuro, porém é o futuro das religiões. E a gente deve se atentar a essa questão, porque muitas das vezes a gente quer forçar algo a outras pessoas goela abaixo. E a gente tem que entender que cada laranja amadurece seu tempo. E que se alguém está em outra religião que não o Espiritismo, é porque neste momento encarnatório, tudo tem um porquê. Eu preciso que vocês se lembrem disso sempre. Que a pessoa que se encontra em outra religião, nesse momento reencarnatório, ela precisa daquilo que aquela religião tem a oferecer. Por mais que para nós não pareça algo sensato a se estar, né, atrelado. E finalizando já essa questão aqui, eu vou ler aqui um dos comentários do Miramês sobre essa questão, um finalzinho, né, do comentário sobre essa questão, que vale muito a pena. E a gente também tem que entender, deixar claro, porque muitas das vezes a gente quer comparar o Deus cristão com outros deuses.
Deus é uno, é um ser individual ligado por agentes sutis a toda a criação. Ou seja, é o Miramês também que vem nos dizer isso. Precisamos entender que Deus é uno. Querer compará-lo ou querer atribuir a ele atribuir a ele causas quando quando atribuir a ele efeitos, né, digamos, não causas, atribuir a ele efeitos quando ele é a causa, é confundir. A gente vai ver isso mais para frente, os espíritos falam sobre, ou num comentário do Kardec, fala sobre essa questão, é confundir o pintor com a obra. O pintor não é a obra, certo? Mas enfim, Miramês vem nos dizer um finalzinho, né, é o finalzinho deste comentário da pergunta 14, Miramês vem nos dizer. Deixa um pouco aqui. O panteísmo foi uma verdade, entre aspas, camuflada, por encontrar uma humanidade sem condições de senti-la face a face. A verdade se toma, pois, relativa em todas as suas nuances de claridades espirituais. Agora estamos comungando com ideias mais puras sobre a divindade e a maturidade nos próximos nos aproxima mais da luz que nos alimenta e nos sustenta a vida. Por isso cremos na unidade de Deus, na sua justiça cheia de misericórdia e de amor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais notamos as nossas deficiências em conhecê-lo, dado a sua grandeza de poderes e os seus atributos indescritíveis. Crê, meu filho, em Deus. Ser obediente ao comando maior, que tudo virá ao teu encontro pelas linhas do teu merecimento e de acordo com a tua capacidade de suportar. Não existe injustiça em quaisquer dos acontecimentos da vida, esta é a verdade. O Miramês sempre muito pontual, né, nos seus comentários, vale muito a pena. Quem quiser ter acesso é só procurar por Filosofia Espírita ou Comentários de Miramês ao Livro dos Espíritos. Tem uma página na internet só sobre isso e vale muito a pena ter acesso, tá? Dar uma lida, uma estudada ou até uma meditada sobre. Vamos avançar aqui para a questão de número 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e em seu conjunto constituem a própria divindade? Noutras palavras, o que pensar da doutrina panteísta? Pergunta Kardec. E vem os espíritos nos dizer, simples e concisos: não podendo fazer-se Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Vou até ver aqui, mas eu acho que aqui essa é a resposta deles, franca, para uma pergunta que eu acho que naquele momento Kardec estava esperando até uma resposta maior, né? O que acontece? Muitas das vezes os homens encarnados, pelo tamanho do ego, talvez, eles se veem no futuro como deuses, né? E muitas das vezes a gente costuma fazer essa comparação com a divindade. E isso é dar vazão ao nosso orgulho e voar com as nossas falsas asas de vaidade, né? Porque muitas das vezes a gente se sente também muito especial, né? E isso é o que nos faz tropeçar muitas das vezes, porque a gente tem que lembrar que a gente é um grãozinho de areia no oceano, e isso eu tô pensando no micro, né? A gente nem chegou a galgar tanto assim nem sequer o nosso conhecimento, quem dirá nos melhorarmos a ponto de acharmos que um dia poderemos ser Deus. Apesar de Jesus ter dito, né, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda,
Você poderia mover aquela montanha de lugar. E também disse: vós sois deuses, podei fazer tudo o que eu faço e muito mais. Porém, a gente sabe, bom, pelo menos eu sei, eu espero que todos saibam também, das nossas limitações ainda como encarnados, né? E eu acho que a cada dia que passa, eu percebo o quão pequeno eu ainda sou, o quão limitada eu ainda me encontro e o quão ignorante sobre tudo eu ainda me encontro. Então, de pouco em pouco, eu tenho que estabelecer essa minha evolução e não deixar que o orgulho e a vaidade me tomem, para que eu não achar que eu sou mais do que sou, quando na verdade sou bem menos do que acho, né? Então, cabe a nós ter esse discernimento sobre nós mesmos, e isso é uma autoavaliação que podemos fazer todos os dias, né? E tentar todos os dias nos melhorarmos, mas e tentar não deixar essa confusão ocorrer em nossas cabeças, que quando acharmos que no futuro podemos ser igual a Deus, né? No máximo a gente vai poder ver a Deus, né? Ser Ele é algo que para nós é impossível. E vou ler mais um trechinho desse comentário da questão 15 que o Miramês também faz. Ganhemos tempo. Estamos na era da luz. Busquemo-la em todas as direções para que aquela que o Senhor colocou dentro de nós se acenda em todo o seu esplendor, nos libertando das trevas da ignorância. O pretensioso, quando prepotente, atrofia suas próprias forças e deixa de alcançar no tempo o que deveria: a liberdade de compreender a verdade e viver o ambiente de paz de sua consciência. Sejamos humildes e todos os entendimentos, respeitosos antes as ajudas para conosco, bons na frente dos que carecem de carinho e justo, com quem caminha conosco, porque aquele que aprimora a si mesmo não tem tempo para devaneios e granjeia amigos, onde passa, encontrando amor por onde manifesta seus elevados interesses. Enquanto a gente está ali no nosso altar de vaidade, ego, orgulho, enfim, as possibilidades são infinitas, a gente deveria estar mais presente no momento, entender a nossa pequenez e buscar pela melhora. Porque eu acredito, e a doutrina espírita nos vem dizer sobre isso, a gente está encarnado para buscar o melhoramento. E buscar o melhoramento é algo que também está atrelado a sabermos o quão insignificante ainda somos e o quão precisamos melhorar, né? Então, vamos olhar para nós mesmos, avaliar os nossos defeitos, avaliar quem somos de fato e tentar minimizar essas questões e tentar buscar pela evolução, pelo aperfeiçoamento, seja da forma que você se encontra nessa encarnação, né? Porque são muitos os meios de nos melhorarmos, né? E cabe a nós fazer trilhar, né? Galgar esse caminho de evolução, de busca pelo melhoramento. Vamos dar sequência, então. A questão de número 16. Aqueles que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos. Aqui ele está falando da doutrina panteísmo, tá bom, pessoal? A demonstração de algum dos atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou o nada não existindo em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que podemos opor a este raciocínio? Pergunta Kardec. Vamos à resposta dos espíritos, que também é muito direta, né? A razão.
Eles são bem diretos, adoro essa resposta. Reflitam seriamente e não lhes será difícil reconhecer aí o absurdo. E aí Kardec nos traz um comentário. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, conquanto dotado de uma suprema inteligência, seria em grande escala o que somos em pequena escala. Ora, como a matéria se transforma constantemente, se Deus fosse assim, ele não teria nenhuma estabilidade. Ele estaria sujeito a todas as vicissitudes e até todas as necessidades da humanidade. E com isso, com essa fala, eu quero relembrar vocês do estudo anterior. Deus sendo uma coisa, ele não pode ser a outra. É nesse momento que a gente tem que trabalhar com a lógica. E foi com esse tipo de argumentação que Kardec também trabalhou quando formulou o Livro dos Espíritos com perguntas e respostas, lógica e retórica. Faltaria a ele uma das qualidades essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar ante nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E essa teoria. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso lá nos atributos da divindade, tá? E essa teoria do panteísmo está em contradição com suas mais essenciais propriedades. Ela confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisessem que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Acho que finaliza aqui. Ou não. Já tem. Só dar uma olhada isso, é o finalzinho, né, do comentário de Kardec. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. No entanto, as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o imaginou e o executou. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? A gente muitas vezes, na falta de imaginação na falta de entendimento que ainda não temos, a gente imagina Deus de formas que ele não pode o ser, porque não faria sentido que assim o fosse, certo? Porque ele não pode ser uma coisa e outra, ele não pode se contradizer. Se Deus é perfeito e é espírito, não podemos compará-lo com as formas mutáveis, né? Deus é uma personalidade individual e não um conjunto de todas as coisas criadas por ele. É isso que a gente tem que entender, que o Criador ele não se confunde com a sua criatura, com as suas ou como deixou aqui Kardec nessa alegoria do pintor, né, que não se confunde com os seus quadros. O pintor não é os seus quadros. E é isso que a gente tem que vir a entender. E eu vou finalizar agora também com o final, né, da passagem do comentário de Miramês sobre essa questão. Será de grande valia para todos, eu acredito. Parece que estamos falando muito sobre o grande arquiteto do universo, mas esse é o nosso interesse. Porque falar de Deus e viver na sua vibração constante é a coisa mais sublime da vida. Admiramos muito o Deus lhe pague, o Deus lhe ajude, o vá com Deus e a paz do Senhor seja convosco. Muito usados pelos homens. São mantras sagrados que nos cobrem de luz, quando pronunciados com amor e respeito. A doutrina que faz Deus um ser material o faz por falta de notícias do mais além ou por medo de pesquisar a verdade e seguir as rotas do progresso, que faz caírem os véus na gradação das forças humanas e espirituais. Nada devemos temer, desde que estejamos em planos de mutação para o nosso próprio bem. O mundo espiritual que nos dirige nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender.
Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida que alimenta e dirige todas as vidas saídas de suas mãos luminosas e perfeitas. Bom, pessoal, então, o estudo de hoje eram essas 3 questões sobre o panteísmo, né? Eu espero que tenha ficado razoavelmente claro aqui para vocês, se vocês tenham entendido, né? Que muitas das vezes a gente se perde em comparações, a gente se perde querendo achar que a gente em algum momento vai ser Deus, né? Mas acontece, ainda somos ignorantes, ainda queremos ser e poder muito mais do que de fato podemos. No próximo estudo a gente vai trabalhar, quase que não sai, hein? Trabalhar o capítulo 2, elementos gerais do universo, né? Começando com o conhecimento do princípio das coisas. E eu espero vocês, né, todos lá, possamos continuar juntos com esse estudo sobre o livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos, até a próxima.